que usamos branco? Vamos começar o nosso vídeo com um desafio. Observe as imagens que vamos mostrar. Você sabe o que eles fazem? Com certeza, a maior parte dessas profissões e trabalhos foram reconhecidos em segundos. Conhecemos o que fazem pelo que vestem, os acessórios que usam, os elementos sagrados que carregam. Depois de reconhecê-los, saberemos como tratá-los a partir de então. Bem, e a Umbanda? Será que em algum momento temos uma identidade visual? Será que isso tem alguma importância nos dias de hoje? As empresas não investiriam tanto dinheiro na criação de uma identidade visual de suas empresas, de suas marcas, de seus logotipos, se não fosse tão importante. Quando se cria um padrão visual, passamos uma mensagem poderosa a quem nos vê. O que somos, o que fazemos, a força de nossa união e o mais importante, os nossos valores. Em segundos, aparentemente sem nenhuma importância, passaremos uma forte mensagem a quem nos observa. E um trabalho tão árduo quanto lidar com pessoas e seus problemas, a Umbanda deveria se preocupar com isso. É muito comum ouvir-se que Umbanda é simplicidade e humildade. É um conceito perfeito, mas não devemos confundir tais ideias com desleixo. E desleixo é algo muito diferente e que fere os olhos de quem mal chega em nossos terreiros. Eles poderão existir no lugar mais humilde e ser construído com os materiais mais simples imagináveis, mas mesmo assim, nota-se aquele cuidado de seus dirigentes e médiuns ao tratarem aquele pequeno espaço. Quem ama, cuida e vai cuidar do melhor modo possível. Serão pisos limpos, altares bem organizados e não um depósito de imagens abandonadas. Muitas vezes serão adornados com simples flores do campo, colhidas há pouco por mãos devotadas, perfumado pelas defumações e incensos ali queimados. De fato, não importa o lugar, mas sim o amor de ser mantido por dirigentes atentos, como esperamos encontrar. Isso notamos também nos uniformes usados pelos médiuns. Muitos esquecem que o confortável nem sempre deve ser usado no atendimento ao público e muitos dirigentes precisam estar atentos aos médiuns mais distraídos, ao cuidado que deveriam ter. Esse assunto pode parecer irrelevante, mas se observarmos os terreiros mais antigos de Umbanda, aqueles de raiz, a tradição exigia uniformes brancos, muito limpos e simples, onde predominava saias ou jalecos, também conhecidos como guarda-pós para as mulheres, próximos ao joelho, e homens com calças brancas e jalecos curtos passando o quadril. Na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, de Zélio Fernandino de Moraes, os médiuns usam uma fita vermelha na cintura e os cambonos uma fita verde, facilitando a assistência o pronto reconhecimento na busca de informações que chegam a necessitar junto aos auxiliares daqueles trabalhos. Para muitos, o uso do branco nos uniformes é algo ligado a Oxalá. Outros, que é antiquado ou monótono demais a quem vê. Aqueles dizendo que haveria uma semelhança nos uniformes médicos, lembrando pureza, limpeza e cura espiritual. Mas, de fato, é muito mais do que isso.
a espiritualidade superior não teria inspirado esses uniformes brancos por décadas, porque seria fashion na Aruanda. Então, se há alguma explicação para isso, qual ela é? Todos sabem que na Umbanda lidamos com energias muito próximas ao mundo físico e justamente por isso algumas sujeitas às suas leis. Vamos observar o branco entre todas as cores. No espectro da luz visível, sabemos que a cor que enxergamos em um objeto é justamente a cor que ele não absorve. Assim, se vemos um objeto azul, é porque ele absorve todas as cores, menos o azul. Quando vemos um objeto preto, justamente ele absorve todas as cores, quase como um ralo de luz. E o branco? No espectro das cores, o branco repele todas as cores. Na espiritualidade, o branco funciona como um espelho, refletindo e mandando de volta tudo o que bate nele. Consequentemente, quando vestimos uma roupa de cor branca, ela funcionaria como uma armadura, refletindo todas as energias que batessem nele, protegendo seus delicados chakras. Seria uma cor de defesa espiritual ao médium, refletindo determinadas energias que acabariam por fazer mal a ele. Unido às guias que ele usa no pescoço, será um conjunto respeitável de objetos imantados que garantirão sua segurança em trabalhos tão difíceis quanto fazemos. Assim, em uma simples conclusão, as energias espirituais que lidamos nos terreiros estariam sujeitas ao espectro de cores e nossos delicados chakras, vórtices magnéticos que atraem energias, precisam ser protegidos em nossos trabalhos. Então, usar branco na Umbanda não é porque é moda na Aruanda, nem necessitamos de luxo, brilho em nossas vestimentas para executar um bom trabalho. Vamos concluir um pensamento muito simples. Se nossos trabalhos funcionam tão bem e a espiritualidade maior sabe o que faz, com certeza sempre haverá uma explicação lógica para tudo isso. Cabe a nós investigar com seriedade. Obrigada por nos acompanhar. Marque aí. Semana que vem, novos vídeos. Até a próxima!